Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula, dessa vez de Power BI. A gente fez na aula passada esse fluxo de caixa aqui, então nós desenvolvemos essas colunas, as fórmulas aqui para calcular o saldo de acordo com a movimentação de entradas e saídas, e agora está na hora de fazer uma análise desse nosso fluxo de caixa para a gente tirar conclusões se a gente está gastando muito, está gastando pouco, e tomar decisão em cima dessas análises. Como é um fluxo de caixa pessoal e simples, a análise deve seguir essa mesma linha, mas a gente vai tentar explorar algumas funcionalidades do Power BI para fazer isso. E essa aula faz parte do programa 365 Creators, em parceria com a Microsoft. E eu já fiz aqui um teste de uma prévia do que eu quero analisar e eu vou mostrar para vocês. Bom, o produto final vai ser esse daqui. Eu não sei se eu vou conseguir replicar exatamente igual, eu fiz só para mostrar para vocês antes o que a gente vai fazer com o nosso fluxo de caixa, mas vamos fazer juntos, vamos lá. Bom, a gente tem aqui nosso Power BI em branco e vamos analisar esses dados aqui, que estão no nosso fluxo de caixa diário. Então, vamos lá para o Power BI e eu vou importar esses dados, fazer uma consulta a esse Excel. E olha, já está aqui na minha pasta, é esse aqui que eu quero importar, eu vou clicar em abrir. No navegador do Power Query, ele vai me mostrar uma série de dados que tem lá na nossa planilha. Está vendo que a gente tem aqui o nosso intervalo nomeado de entradas e saídas, todas as planilhas que a gente tem dentro daquele Excel e uma tabela, que foi a tabela que nós criamos para fazer o fluxo de caixa em si. E é só ela que eu quero importar. Eu vou marcar só essa caixinha daqui do lado dela. Então, vou vir aqui em editar para abrir o Power Query e verificar se os nossos dados, os tipos dele aqui em cima, estão corretos. Bom, a data está formatado como data, eu consigo ver porque tem esse calendário aqui. O tipo está como texto, beleza? Categoria também. Movimentação está como decimal e saldo também. Beleza, a gente está com os tipos de dados do jeito que eu quero. Eu vou alterar esse nome daqui para fluxo de caixa, para deixar a nossa consulta e o nosso arquivo de Power BI bem organizado e intuitivo. Com essa importação aqui, eu vou fechar e aplicar. Pronto, agora a gente já tem o nosso fluxo de caixa dentro do Power BI. Olha só, se eu clicar aqui em categoria e depois em movimentação, eu consigo já ver os dados. Eu vou excluir essa visualização porque a gente vai agora fazer a nossa tabela calendário. Porque como a gente tem a dimensão data aqui no nosso Power BI, nessa tabela, eu preciso ter uma tabela de calendário para ter datas lineares, poder trabalhar algumas expressões em DAX que exigem datas lineares. E por isso a gente precisa de uma tabela de calendário. E para isso a gente vai construir a nossa juntos aqui. Eu vou vir em obter dados e vou criar uma consulta nula, uma consulta em branco. E nessa consulta a gente vai começar declarando que nós temos uma data que começa em 2014, no mês 1, e no dia 1. Por que eu estou começando em 2014? Porque eu sei que meus dados aqui no fluxo de caixa, ele começa em 2014. Se começasse antes, eu teria colocado antes. E vou apertar Enter. Quando eu faço isso, eu estou declarando uma origem aqui no Power Query. Tá vendo? Eu criei um passo aqui, que dentro dessa origem está armazenado o número 1 do 1 de 2014. E a partir disso, eu vou criar um novo passo, clicando aqui no FX, e eu vou utilizar a função listDates do Power Query, que vai fazer o quê? Ela vai listar todas as datas a partir do dia de hoje. Então, eu vou colocar mais outra função aqui para identificar o dia de hoje e vai diminuir por essa origem daqui. Por isso que eu declarei ela já no início, porque a gente vai usar esse passo criado para criar um conjunto de datas do início, que é a nossa origem, até o fim, que é o dia de hoje. Então, para a gente identificar, primeiramente, a data atual, eu vou declarar aqui de novo a origem e vou utilizar essa função daqui, ó, number from, porque todo cálculo com data, você precisa transformar a data em um número. Por isso, a gente vai escrever aqui number from. Então, number from datetime, ponto local now. Essa expressão daqui, ela vai me trazer a data de hoje, de agora. E eu converti ela aqui para número. Para quê? Eu vou fechar aqui a number from para a gente diminuir o dia de hoje pelo number from da nossa origem. E agora o próximo passo é falar a duração disso. Então, eu vou falar que a duração vai ser de 1 em 1 dia e eu não quero que pule nenhum passo. Tipo, de 2 em 2, de 3 em 3, por aí vai. Eu quero de 1 em 1 dia e pronto. Então, eu vou fechar aqui a nossa list dates. E quando eu apertar Enter, essa função vai retornar uma lista que vai vir desde o dia 1 de 1 de 2014, que foi a nossa origem, até o dia de hoje.
concluindo assim a etapa de formação da delimitação das datas do nosso calendário. Então, o próximo passo é clicar em Para a tabela. Então, eu vou transformar essa lista em uma tabela. Pronto, transformou. Deixa eu apertar OK aqui. E eu vou falar que essa coluna 1 se chama data. E além disso, está vendo que ela está como um símbolo geral aqui? Com esse ABC 1, 2, 3? Vou clicar com o botão direito e vou alterar esse tipo para data. Vou também renomear essa consulta daqui para calendário, para organizar o nosso arquivo do Power BI. E vou fazer algumas transformações nessa data e vou adicionar algumas colunas, selecionando ela e vindo em adicionar coluna, data, e quero extrair só o ano. Depois eu quero extrair só o mês. E eu também vou adicionar uma coluna personalizada para a gente poder fazer uma classificação nos nossos dados depois. Essa coluna vai chamar ano, mês, classificação. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o ano, vou multiplicar por 100 e vou somar pelo mês. Vou apertar OK só para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Eu estou criando um registro único para esse ano e esse mês em um formato numérico, e por isso eu vou alterar o tipo aqui dele para número inteiro, onde eu vou poder classificar os meus dados, que eu vou escrever de forma textual, através desses números aqui. E daqui a pouco eu vou explicar para vocês com mais detalhe por que a gente precisa dessa coluna daqui que eu multipliquei por 100 e somei o mês. Deixa eu pegar aqui a data, e agora eu quero extrair o nome do mês. E além do nome do mês, eu também vou querer um mês que tem apenas 3 letras, que mostre aqui Jan ao invés de janeiro, para ficar mais otimizado na visualização do gráfico. Então, esse aqui vai chamar mês abreve. E eu vou utilizar a função date_to_text. E porque a gente está no Power Query utilizando a linguagem M, você precisa obedecer essas letras maiúsculas aqui. Se você digitar, tipo, date_to_text, ele não vai aceitar, ele vai dar erro. Então, observe isso. E aqui eu vou declarar que eu quero a data. No formato, eu vou colocar entre aspas, porque eu vou retornar um texto. MMM, maiúsculo também, não pode ser minúsculo. E aí, quando eu apertar OK, ele vai me retornar janeiro e fevereiro como FEV, em só 3 letras, como eu declarei lá. Agora eu vou juntar o mês abreviado com o ano. E para isso, eu vou selecionar essas duas colunas e vou utilizar a colunas a partir de exemplo. Essa funcionalidade que foi adicionada na penúltima atualização do Power BI. E aqui eu vou escolher da seleção. Então, eu vou fazer uma coluna de exemplo a partir do ano e do mês. E vou fazer assim, ó. Eu vou digitar Jan, que é o primeiro registro aqui dessa coluna de mês abreviado, hífen 2014, que é o primeiro registro dessa coluna daqui de exemplo minha. Quando eu fizer esse primeiro exemplo e apertar Tab no teclado, ele vai preencher todos os outros registros depois para mim, tá vendo? Ele já identificou março de 2014, sem eu precisar programar essa função daqui de M, ó, text.combine, o mês abreviado, o hífen e text from ano em PTBR, na língua brasileira. Então, sem precisar saber essas funções aqui, programar na mão, em uma coluna personalizada, a gente pode utilizar uma coluna de exemplo. E depois que eu chequei que ele identificou o padrão que eu queria usar, eu vou apertar OK. E ele está criando a coluna para a gente. Pronto. Eu vou chamar essa daqui de mês e ano. E agora eu vou explicar por que eu criei essa coluna daqui de ano, mês, classe. Porque tá vendo que aqui a gente tem um valor de texto? Nós conseguimos identificar isso por esse ABC. Eu não consigo classificar isso daqui do maior para o menor, da maneira que eu quero. Ele vai mostrar primeiro abril, porque abril é a primeira letra A do alfabeto, porque é um texto. Então, se eu classificar, vai vir errado. Então, eu vou usar essa coluna daqui para classificar o mês e ano quando a gente for fazer a modelagem. E isso a gente faz fora do Power Query. E depois de fazer esses passos, a nossa tabela de calendário está prontinha. Eu vou vir aqui em Arquivo, fechar e aplicar. E ela já apareceu aqui para a gente na direita. E nós vamos checar se a relação entre a data do nosso fluxo de caixa e do calendário está feita automaticamente pelo Power BI. Às vezes ele faz isso automático, mas dessa vez não fez. E até é bom que a gente faz juntos. Então, eu vou pegar essa minha data aqui e vou selecionar e arrastar até a data do calendário. Ele fez uma conexão de 1 para muitos, que significa que aqui eu tenho uma data para cada registro de data, mas aqui eu tenho várias datas
para um registro de datas, ou seja, eu tenho muitas datas repetidas. E é por isso que a gente precisa também da calendário, a gente precisa ter datas únicas e lineares. Pelo menos assim, na maioria dos projetos em Power BI, porque as funções em DAX exigem fórmulas lineares para que elas deem certo. Então, não necessariamente a gente vai usar essas funções DAX complexas que exigem isso, mas é uma boa prática você sempre fazer uma tabela de calendário para ter essas datas lineares. Feita essa configuração de relacionamento, agora a gente vai vir aqui no nosso relatório e a gente vai construir o visual dele. Então, eu vou vir aqui na caixa de texto e vou escrever fluxo de caixa, selecionar aqui e vou escolher uma fonte mais destacada, vou aumentar também o tamanho dessa fonte, aumentar um pouquinho mais, e vou diminuir essa caixa daqui para não atrapalhar nas visões que a gente fizer embaixo. Vou posicionar aqui em cima, e eu também vou colocar uma forma que vai vir dessa forma daqui, e eu vou colocar a linha de azul, e o preenchimento também de azul, mesma cor. Pronto. Vou colocar aqui para cima e ele vai ficar em cima do meu fluxo de caixa, né? Então eu vou selecionar, vou vir em formatos e enviar para trás ou enviar em segundo plano. Agora o meu fluxo de caixa está em cima. Como o nosso background, a nossa cor de fundo, ela é azul, eu vou colocar a cor do fluxo de caixa de branco. Pronto. E só um detalhe aqui, eu não sei se vocês notaram, quando eu cliquei na forma para poder alterar as cores dela, tá vendo que a minha paleta de cores ela tá diferente do padrão do Power BI? Se você tiver com o Power BI aberto aí, clica na cor da linha, faz uma forma para você ver como é que tá. Ela vai estar com as cores padrões. Ela não vai estar com essas cores. E isso porque eu importei um tema antes de começar a aula. Eu vim aqui em mudar tema para que essa paleta de cores seja modificada. E aí basta você vir em mudar tema. Eu vou clicar aqui e vou lá no meu OneDrive, aqui ó. Ele é um formato JSON e você pode baixá-lo do site do Power BI, bem como fazer o seu próprio tema. Depois eu vou fazer uma aula aqui no canal sobre isso. Mas esse daqui eu baixei lá do Power BI e vou colocar o link aqui na descrição do vídeo para vocês baixarem também e ter a paleta de cores modificada conforme a minha. Eu vou cancelar porque eu já importei o tema. E agora eu preciso determinar quais cálculos eu preciso realizar para mostrar na visualização o que eu preciso. Então, vamos pensar no primeiro deles. Eu preciso saber quais foram todas as entradas que eu tive ao longo dos meses. Então, a gente vai ter que criar uma medida aqui, e para isso eu vou vir em fluxo de caixa, e vou selecionar com o botão direito e criar uma nova medida. Aqui na nossa barra de fórmulas, eu vou chamar essa medida de soma entradas, igual, e eu vou somar o quê? Eu vou somar com a função sum, e aqui a gente está escrevendo uma expressão em DAX, e para somar valores em DAX eu preciso usar a sum, e aqui eu vou declarar que eu quero somar a coluna movimentação, porque é lá que está a movimentação no meu fluxo de caixa. A nossa expressão ainda não está concluída, mas vamos verificar se é realmente a coluna movimentação que eu tenho que somar aqui. Olha só, eu vou clicar aqui em fluxo de caixa, e é a movimentação que eu preciso somar. Só que além da movimentação, eu preciso filtrar essa soma pelo tipo, para determinar o cálculo que eu quero, que são todas as entradas que eu tive. Então, a gente vai voltar aqui na nossa medida, e eu vou inserir uma calculate aqui na frente. E a função em DAX calculate, ela pede primeiro uma expressão, e essa expressão vai ser a nossa função de soma, e depois eu vou clicar aqui no final e vou colocar ponto e vírgula, para a gente ir para o próximo argumento da calculate. Ela pede um filtro. Então, eu vou chamar uma outra função, chamada filter, que vai filtrar uma tabela, e essa tabela vai ser a fluxo de caixa. Então, a gente já declarou aqui o primeiro argumento da função filter. Eu vou colocar ponto e vírgula, e aí o próximo argumento é filtrar a expressão. E onde que estava mesmo a nossa entrada? Estava na coluna tipo, né? Então, eu vou colocar aqui tipo, e ele já identificou aqui, vou apertar Tab para puxar o fluxo de caixa tipo, sem precisar digitar toda essa coluna. E vou determinar que a minha expressão é a coluna tipo igual a entrada. Como é um texto, eu coloco entre aspas. Eu vou fechar a nossa função filter e vou fechar a nossa calculate. E vamos ler novamente essa expressão. Então, a gente está calculando uma soma com um filtro aplicado na nossa tabela fluxo de caixa, filtrando apenas as entradas na coluna tipo. Então, eu acho que está certo, não tem nenhum erro de expressão. Eu vou apertar Enter
e vamos clicar aqui na nossa medida para inseri-la na nossa visão. E eu também vou mudar o visual para esse daqui, para o cartão, para a gente mostrar todas as entradas. Como eu já estou usando um fundo cinza aqui atrás, eu vou formatar esse nosso cartãozinho de entradas com um fundo totalmente branco. Eu vou retirar o rótulo de categorias e vou colocar um título personalizado que vai se chamar Entradas. Vou colocar ele no meio, aumentar um pouquinho e colocar a letra branca. Também vou diminuir esse cartão aqui. E eu preciso agora formatar o número, porque olha só, ele está 175,98K. A gente precisa falar, esse é um número monetário ou não é? Então vamos deixar ele mais claro. Então eu vou vir aqui em formato, na verdade em modelação, eu vou escolher moeda geral. Eu também vou diminuir uma casa decimal aqui. Opa, estou aumentando. Deixa eu colocar só uma casa decimal. Isso. E para estilizar um pouco mais o nosso cartão, eu também vou colocar ele com uma fonte diferente, tipo a Segoy UI. E eu acho que a gente está pronto.